Continuação da leitura do livro Naufrágio das Civilizações, de Amin Maalouf. Capítulo 2. Povos em Perdição. Os impérios mais civilizados estarão sempre tão perto da barbárie quanto o ferro mais polido está da ferrugem. As nações, como os metais, de brilhantes só têm as superfícies. Antoine de Rivarol viveu de 1753 a 1801, de la philosophie moderne. Parece contemporâneo. Sempre senti um grande afeto pela civilização de meus pais. Esperei vê-la renascer, prosperar, florescer, reencontrar seu brilho, sua grandeza, sua generosidade, sua inventividade. E assim surpreender mais uma vez toda a humanidade. Jamais teria acreditado que o crepúsculo de minha vida eu seria levado a descrever seu itinerário por meio de palavras como aflição, desolação, deriva, cataclismo, retrocesso, naufrágio, perdição. Mas como qualificar de outra forma a paisagem degradada que se expõe aos nossos olhos? Países que desintegram, comunidades milenares mutiladas, os nobres vestígios que demolimos, cidades dilaceradas. E a indescritível escalada de selvageria, apedrejamentos, decapitações, amputações, tudo devidamente filmado e postado para que o resto do planeta não perca uma só imagem. Raramente na história dos povos o ódio de si próprio alcançou tais extremos. Em vez de elevar o prestígio de uma sua civilização, alardear suas contribuições à aventura humana das matemáticas, na arquitetura, medicina, filosofia, em vez de lembrar a seus contemporâneos os grandes momentos de Córdoba, Granada, Fez, Alexandria, Sirte, Bagdá, Damasco e Alepo, os descendentes dos sublimes construtores de ontem preferem, em vez disso, mostrar-se indignos da herança pela qual deveriam zelar. Seria possível mesmo dizer que eles procuram deliberadamente envergonhar os que amam sua civilização para dar razão aos seus detratores? Antigamente, aqueles que odiavam os árabes eram suspeitos de xenofobia ou de nostalgia colonialista. Hoje todos se sentem autorizados a odiá-los em boa consciência, em nome da modernidade, da laicidade, da liberdade de expressão e dos direitos das mulheres. Eu me referi acima a um ódio de si. Tal atitude me parece relativamente recente. Durante toda a juventude, irritava-me a falta de confiança dos meus parentes neles mesmos, em sua capacidade de tomar conta dos próprios destinos. Uma disposição de espírito que não deixa de ter a ver com o ódio de si e que é, sem dúvida, o solo onde esse ódio se implanta. Mas ela não traz os mesmos impactos destrutivos e não é, de maneira alguma, um atributo de um povo, de uma etnia ou de uma comunidade religiosa. Todos aqueles que por um longo período se submetem à autoridade rigorosa de um colonizador, de um ocupante ou de uma metrópole, conhecem esse sentimento de dependência, essa necessidade de aguardar o aval de sua instância superior, esse temor de ver suas próprias decisões desprezadas, sancionadas, abolidas. A história do meu país natal é eloquente nesse aspecto. Durante séculos, as ordens vinham de Istambul, da Sublime Porta, como costumávamos dizer. Vez por outra, um emir da montanha se rebelava, anexava um feudo, costurava alianças, obtinha 2 ou 3 vitórias. Infelizmente, a Sublime Porta acabava reagindo, e vencido, o rebelde era feito prisioneiro e conduzido, acorrentado, a algum cárcere úmido. Foi só no crepúsculo dos otomanos que o Monte Líbano pôde escapar à sua influência, quando passaram a existir, acima do sultão, soberanos, bem mais poderosos, que ditavam a eles suas próprias exigências. Mas, nem por isso, o hábito de obedecer a uma sublime porta desapareceu. As ordens não vinham mais de Istambul. O povo agora recebia de Washington, de Moscou, de Paris, de Londres e também de algumas capitais regionais como Cairo, Damasco, Teherã ou Riad. Ainda hoje, quando chega a hora, por exemplo, de eleger o novo presidente, o cidadão não pergunta qual candidato potencial será o melhor para o país. Pergunta, sim, em torno de que nome as chancelarias vão fechar um acordo. Mas mais de uma vez isso aconteceu, inclusive de uma eleição ser adiada para bem além do prazo constitucional, à espera de que as potências eleitoras conseguissem se entender.
Mesmo com suas peculiaridades, o caso libanês é bem representativo de um estado de espírito que existe em diferentes proporções no conjunto dos países árabes e se caracteriza por uma atenção excessiva aos desejos das potências. Todos estimam que estas são onipotentes e que resistir é inútil. Consideram que há entre as uma conivência e que não vale a pena jogar com suas contradições. Estão certos de que as potências conceberam para o futuro das nações projetos bem precisos que não podem ser modificados, restando apenas tentar adivinhá-los. Assim, a mais pífia declaração de um conselheiro subalterno da Casa Branca é interpretada como um decreto dos céus. Esse defeito, do qual sofrem os meus, resulta de uma longa prática do desencorajamento e da resignação. Para que protestar, reivindicar, inflamar-se, se já sabemos que tudo irá terminar num banho de sangue? Para que combater tal adversário, tal dinastia, se as potências jamais nos libertarão? Se são evidentemente as mesmas potências que irão determinar o momento em que uma guerra deve começar e o momento do cessar-fogo. Quem duvidar dessas sagradas afirmações será visto como um ingênuo ou um ignorante. Embora risível e irritante, essa falta de autoconfiança parece benigna se comparada ao que emana no mundo árabe nos últimos anos, a saber, uma profunda aversão a si mesmo e aos outros, acompanhada de uma glorificação da morte e do comportamento suicida. Não é fácil traduzir em palavras um desvio tão monstruoso. Eu gostaria simplesmente de dizer aqui que, para aqueles que nasceram na mesma época e na mesma região que eu, essa evolução parece, ao mesmo tempo, mais inquietante e menos surpreendente que para a maioria dos observadores contemporâneos. Quando o homem decide pôr fim a seus dias, só nos resta perguntar por que ele chegou a tal extremo. Se as causas de cada suicídio nunca são as mesmas, há em geral uma razão comum: a ausência de esperança e o sentimento de ter perdido, de maneira irrevogável, aquilo sem o que a vida não vale mais a pena ser vivida: a saúde, a fortuna, a dignidade ou a pessoa amada. Não ousaria acrescentar que esse processo funciona da mesma maneira para os povos, pois, na verdade, isso não ocorre jamais. Acontece sim que um grupo de pessoas, uma família, uma tropa ou uma pequena seita pratique um suicídio coletivo. As crônicas antigas relatam que na Fenícia, do século IV, antes de nossa era, os habitantes de Sidom, cercados pelo rei da Pérsia, incendiaram sua própria cidade, preferindo perecer a entregar-se ao invasor. E todos conhecem o episódio de Massada, onde os rebeldes judeus se mataram para não cair nas mãos dos legionários de Roma. Mas o fenômeno ao qual assistimos nesse século vai além disso, que milhões de pessoas se encontram sob o império do desespero e que um grande número delas venha a adotar atitudes suicidas. Isso jamais se viu na história. Eu penso que ainda não captamos toda a medida do que passa diante dos olhos do mundo árabe muçulmano e em todos os países onde vivem suas diásporas. Lembro-me de ter assistido, em abril de 2011, nas primeiras fases da rebelião síria, a um vídeo filmado à noite, no qual os manifestantes proclamavam em marcha: "Ao paraíso nós iremos, mártires aos milhões", um slogan que em breve seria ouvido em outros países da região. Ao contemplar esses homens, eu sentia um misto de fascínio e horror. Eles demonstravam uma grande coragem, sobretudo porque naquele tempo estavam sem armas, e os partidários do regime abriam fogo cada vez que se reuniam. Mas suas palavras revelavam almas danificadas e desnudavam todo mundo em agonia. Quando uma pessoa perde a vontade de viver, cabe a seus próximos devolver-lhes a esperança. Quando são populações inteiras que se deixam invadir pela vontade de destruir e de se autodestruir, cabe a nós todos, seus contemporâneos, seus semelhantes, encontrar o remédio, se não pela solidariedade com o outro, ao menos pela vontade de sobreviver. Pois o desespero, em nosso tempo, se propaga para além dos mares, para lá dos muros, vence todas as fronteiras concretas ou mentais e não é fácil combatê-lo. Continuo no próximo vídeo. Tchau, tchau.